Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conto Conexão Trabalhos Online. Eu sou o Raimundo Oliver, também conhecido como o Lobo de Sobral City. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, desde já eu peço, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Da série O que eu faria se tivesse 18 anos, vamos aí para mais um tema e dessa vez nós vamos na copy. Isso mesmo, você que quer fazer uma copy de sucesso para aumentar as suas vendas, então é agora o momento. E desde já eu digo para você, no finalzinho eu vou deixar aí um conteúdo para você, vou dizer aí qual é o conteúdo que vai dar um up nas suas vendas através desse modelo de copy que eu vou deixar aí para você, tá certo? E vamos ao que interessa. Aprenda a copy que mudará suas vendas. Seja muito bem-vindo ao conto. E para começar, eu pergunto, o que é copy, né? O que é copy? Quando você fala de copy com relação a fazer uma copy de sucesso, e você se pergunta o que é copy, né? Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que é leigo nessa área, né, de copy. A copy, ela vai mostrar para o público um futuro melhor que o presente, né? Como é isso? Ou seja, a sua copy, ela tem que entender o que o público está interessado, né? A copy que vai alcançar o interesse do público é uma copy que você vai no ponto, vamos dizer assim, no ponto primordial, né, que aquela pessoa está interessada. E na questão de descobrir a copy perfeita, a gente tem um chamado niche, ou seja, o niche, o que é o niche, né? Como eu chamo, eu gosto de chamar niche, que é uma sigla para navegação, para informação e para transação. Ou seja, é o chamado niche, ou seja, NIT, niche. Eu menciono, ou seja, eu destaco dessa forma. Eu não sei como é que fala os outros, se fala as três palavras soltas, se destaca as três palavras soltas, mas eu gosto sempre de estar na minha cabeça com essa palavra unite, ou seja, a copy, ela tem que ver essa questão aí, a questão da navegação, a questão da informação e a questão da transação. Qualquer pessoa pode pesquisar sobre um desses pontos, sobre a navegação, ou seja, a pessoa está só navegando, a pessoa está buscando uma informação, ou a pessoa está buscando fazer uma transação. Tá entendendo? Aí eu coloco dessa forma, o NIT, né? NIT. Ou seja, você deve ir não na pesquisa, mas na solução. Esse é o ponto primordial da copy. Ou seja, quando você for escrever uma copy, quando você for elaborar uma copy, você tem que elaborar uma copy nesse sentido. Ou seja, você não deve se prender aquilo que a pessoa está buscando. Ou seja, a pessoa está buscando, ela está só navegando, ela está só navegando, ela está só simplesmente navegando nas pesquisas, nas mídias, ela está buscando uma informação, ou ela está buscando fazer uma transação, ou seja, efetuar uma compra, ela já está interessada em fazer uma compra de um determinado produto. Então é justamente isso que você deve pensar com relação à sua copy. Quando você for criar a sua copy, você deve pensar o que? Não no começo, não no meio, mas você deve pensar no fim. Ou seja, no fim daquela busca que aquela pessoa está fazendo. E aí, quando você conseguir entender isso, você vai não só entender, mas você vai conseguir fazer, alcançar o objetivo com a sua copy daquilo que você está buscando. Eu vou destacando aqui alguns pontos, né? E aí você vai entender o que eu quero, o que eu quero dizer, né? O que eu estou colocando, né?
com relação a você ir ao ponto-chave. Entende? É como às vezes eu gosto de comparar o Nietzsche, né? O Nietzsche, ou seja, o Nietzsche da cópia perfeita, vamos dizer assim, a cópia que dá resultado, é você o que? Você não se prender o que está externo, né? Você não se prender o que está aparente, ou seja, o que está aparente muitas das vezes na pesquisa. Por quê? Porque às vezes porque às vezes o público ele está interessado numa coisa que ele está buscando, mas ele não especifica logo de imediato na sua busca. Então, a sua copy, ela tem que entender isso, ela tem que ir nesse ponto, né? O passo, né? O primeiro passo, ou vamos dizer assim, né? Ou o ponto zero da estratégia, vamos dizer assim, de uma estratégia de uma copy perfeita, eu diria o que você tem que fazer, né, para poder você entender bem direitinho aqui nesse tutorial. Mesmo que você, vamos dizer assim, não entenda muito a questão das minhas palavras, eu vou deixar na descrição desse tutorial todo o texto, tem de maneira bem explicada que eu estou colocando para poder você acompanhar. Ou seja, o público ele tem que ter consciência da solução que você está prometendo na copy. Ou seja, que você está inquietando ele na copy. Entende? Que você está, vamos dizer assim, em outras palavras, que você está prometendo. Você tem que criar uma copy que vai de encontro à solução daquele problema da pessoa, entende? Ou seja, muitas das vezes, é como eu disse, muitas das vezes a pessoa ela vai fazer uma dessas buscas, né, dentro do Nietzsche, ou seja, ela está só navegando. É válido lembrar que um desses pontos, né, dois desses pontos, vamos dizer, pode levar ao terceiro, ou seja, que é o que é a solução, que é vamos dizer assim, a compra, né, do que o Nietzsche oferece. Ou seja, o Nietzsche que eu coloquei, essas três letrinhas, é simplesmente uma sigla para destacar essas três palavrinhas: a navegação, a informação ou a transação, né, ou a compra, vamos dizer assim, que a pessoa está buscando. Então, quando você cria uma copy que vai entender o que o público está buscando, né, vamos supor que ele esteja só navegando, mas de uma hora para outra ele se lembra de uma transação que ele poderia estar fazendo, de algo, uma transação que poderia estar resolvendo um determinado problema dele. Então, a sua cópia ela tem que estar atento a isso. Ela tem que, vamos dizer assim, dar uma pincelada na questão de navegação e também na questão de informação. Ou seja, trazer uma informação para o público que está navegando, que pode levar a uma transação. É basicamente isso, tá entendendo? Eu não quero assim colocar muita coisa, né, e exemplificar demais, até mesmo para não embolar, né, a sua compreensão, para não criar muita coisa para a sua compreensão. Ser bem objetivo na questão de quando for criar a copy, né? Ou seja, você tem que despertar a consciência através da sua copy. Você tem que despertar a consciência da pessoa com relação, através da sua copy. Você tem que despertar, ou seja, dar o clique na pessoa quando ela está fazendo, né, uma navegação, ou quando ela está buscando uma informação. Você tem que despertar através da sua copy uma solução para o problema dela, que ela está buscando,
o que ela tem, e mesmo que ela não esteja buscando ali, ela esteja só navegando, mas de uma hora para outra ela vai se lembrar, porque já está gravado, né, no consciente dela ou no subconsciente dela, e por aí vai. Ou seja, eu não vou entrar em detalhe com relação a isso, depois eu posso até fazer um tutorial com relação a essa questão das palavras primordiais, as palavras-chave, para poder dar esse clique na pessoa, entende? Você dá esse clique, é como vamos supor que você está fazendo, você está só navegando, né? Eu vou colocar um exemplo aqui para você. Vamos supor que você está só navegando, de uma hora para outra você encontra uma copy, e nessa copy está dizendo assim, você já teve fome. Quando você estava com fome, você comeu o quê, né? Quando você estava com fome, ou você está com fome agora, de uma hora para outra aparece uma interrogação desse jeito, você está com fome agora? Aí logo em seguida pergunta assim, você tem fome de quê? Aí, ou seja, aí o seu subconsciente vai lembrar o quê? Vai lembrar que você está com fome, quer você queira ou não. É como eu agora, o meu subconsciente está dizendo que eu preciso beber água. Então, é basicamente isso. É como às vezes eu estava assistindo ali uma série e de vez em quando o meu subconsciente me lembrava do horário. Por quê? Porque eu sabia que tinha um horário que precisava ser lembrado. Então, eu deixei ali o relógio à parte, ficava todo tempo olhando, assistindo a série e olhando para o relógio, porque eu precisava me lembrar daquele horário. Então é basicamente isso. Quando você for fazer a sua copy, você tem que direcionar a pessoa através da copy, fazer o caminho, né, perfeito, a trilhazinha que vai levar aquela pessoa à resolução do problema dela. Entende? O seu público deve ter consciência do problema que você precisa criar, né? Você precisa criar uma cópia que incentive uma tomada de decisão imediata. É o que eu acabei de mencionar, ou seja, uma decisão imediata. Tá com sede, tem que beber água. Tá com fome, tem que comer. Entende? Qual é o problema que aquela pessoa tem, né? No sentido, por exemplo, financeiro, né? No caso aqui eu coloquei o tema que eu coloquei para esse tutorial. Eu poderia falar só de cópia, poderia. Eu poderia botar o tema só cópia, aprenda, né? Aprenda uma cópia perfeita, vamos dizer assim, aprenda a fazer uma cópia perfeita. Mas eu relacionei as duas coisas, ou seja, aprenda a cópia que mudará suas vendas, ou seja, a cópia que mudará as suas vendas. Como é que tá as suas vendas hoje? Com relação aí vai abranger a questão financeira e por aí vai, tá entendendo? Então é basicamente isso, né? Ou seja, sua cópia precisa despertar no seu público o sentimento de, né? Ou seja, aqui entram uns pontos bem delicados, vamos dizer assim. Aqui vai entrar uns pontos delicados com relação à sua cópia. É como que você vai escrevendo, você vai ali digitando a sua cópia, aí você para poder fazer aquela cópia que realmente, ó, deu um clique na pessoa, né? Você está perdendo tempo, ou seja, ficar parado é muito arriscado. Você já poderia ter resolvido isso faz tempo. Ou seja, tudo isso aqui é aquilo que eu acabei de mencionar com relação à palavra, com relação a pontos chaves que você vai colocar para poder despertar aquela ação na pessoa que está lendo a sua copy. Entende? Não precisa ser uma coisa muito extensa, não, mas algo objetivo. Ou seja, criar uma copy para o seu público que não reconhece o problema. A abordagem é completamente diferente. Ou seja, e isso você tem que entender para poder o quê? Para poder você tirar do seu público, né? Tirar do seu público, ou seja, despertar do seu público o interesse que ele precisa ter com relação a uma determinada situação que você está oferecendo.
mesmo que aquilo ali não seja explícito. Você tem que despertar nele a possibilidade de ganho imediato. É aquilo que eu coloquei aqui com relação o que é a copy, né? Bem no comecinho eu coloquei o que é a copy, é mostrar, ou seja, é mostrar para o público um futuro melhor do que aquilo que está presente, ou seja, do que aquilo que está presente, ou seja, como está a sua vida hoje, como se encontra a sua vida hoje, como está como está a carga de horário sua hoje, né? Você que trabalha 18 horas por dia, você que trabalha 20 horas por dia, ou seja, está cansado de trabalhar 20 horas por dia, ou seja, o dia tem 24 horas, quantas horas você trabalha por dia? Ou seja, tudo isso são questionamentos que vai dar um clique na pessoa, tá entendendo? Que vai dar um clique na pessoa. Às vezes a questão vamos dizer assim, de um testemunho, né? Por que vale tanto você colocar um exemplo seu, um exemplo de alguém. Às vezes você manda um vídeo contando a história de alguém que estava numa situação muito tensa, muito complicada da sua vida, sem ter resultado, isso, aquilo, outro, estava passando por uma situação complicada, e aí no momento ápice é como o ponto alto, vamos dizer assim, de uma canção, né? Que a pessoa vai cantando, aí, ou seja, pá, quando chega no refrão, dá aquele clique, dá aquela virada de chave. É basicamente isso, ou seja, a sua cópia ela tem que levar para esse clímax, vamos dizer assim, ela tem que levar para esse clímax. Você vai é como o êxtase né, da adrenalina, o êxtase da adrenalina que você vai desenvolver na COP. É basicamente isso. Você vai ali, né, ali levando a pessoa no texto, vai levando até chegar no clímax do coisa, para poder você dar a virada de chave, para poder a pessoa tomar a decisão que ela precisa tomar. E muitas das vezes ela não tem consciência disso, entende? Ou seja, aqui eu vou colocar alguns pontozinhos para ficar mais claro ainda, né? Ou seja, se a pessoa já reconhece que tem um problema, você se concentra no que ela está perdendo. Ou seja, se ela já reconhece que tem um problema, é aquilo que eu acabei de contar. Às vezes um exemplo vai bater, ou seja, vai entrar em clímax com o que aquela pessoa está passando, a situação que aquela pessoa está passando, né? Ou seja, se a pessoa não reconhece aquilo que eu acabei de falar também agora há pouco, ou seja, tem pessoas que às vezes ela não sabe que tem um problema. Você se concentra no que ela pode ganhar, no que ela vai obter com relação àquilo que você está oferecendo na COP. É basicamente isso. Então, assim, eu vou deixar, eu não vou me estender, vou encerrar esse tutorial. Eu sei que é muita coisa, eu sei que no caso aqui tem muito mais coisa aqui que eu anotei para poder estar passando para você. Ou seja, mas é necessário que você justamente pense nisso. É por isso que às vezes eu digo que a copy ela é como a questão do escritor que está escrevendo, e muitas das vezes ele para, ele respira, ele fica entrando, pensando como entrar na cabeça do seu público, como entrar na percepção do seu público, entender o que o seu público precisa. Ou seja, é muito importante que você entenda que falar para o seu público algo que ele está perdendo não significa usar frases do tipo: se você não fizer isso, você vai perder isso. Não é assim. Ou seja, não. É como eu costumo dizer, é uma abordagem totalmente direta, quase imperceptível. Ou seja, é você levar a pessoa, pegar através da copa, pegar na mão da pessoa e levar ela até o ponto que ela mesma,
ela dê esse clique de chave, ela dê essa virada de chave, ela dê esse clique com relação a perceber aquilo que vai resolver a situação dela, entende? Então assim, eu vou deixar na descrição, né, do tutorial um exemplo aqui, né, de cópia, ou seja, um e-book para você baixar com relação a onde eu estou tirando todo esse contexto para você olhar minuciosamente, estudar minuciosamente para poder você fazer essa cópia que vai mudar aí e dar um up nas suas vendas, tá certo? Eu agradeço de coração de você estar aqui comigo. Desejo a você sucesso. Repito novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe esse tutorial para que possa chegar aí a mais pessoas, tá certo? Um forte abraço e na descrição do vídeo eu deixo aí a copy, o exemplo de copy para você baixar e você dar uma estudada, tá certo? Um forte abraço, tudo de bom e sucesso!